Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Saber. Hoje é um tema muito massa que eu estava muito ansioso em fazer. A gente vai falar sobre inteligência artificial, tanto do ponto de vista teórico, explicar todos os conceitos, o que está envolvido, como é que são desenvolvidos os modelos, quais são os principais impactos disso, e, obviamente, falar das principais ferramentas, como que a gente pode se aproveitar disso. E para ter essa conversa, eu convidei a professora Vládia. Professora, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a agenda é mega corrida, então super obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Eu que agradeço, André. Ótimo, um prazer enorme falar de um tema, como eu disse, apaixonante, né? É Sim, minha vida, né? Eu tenho estudado isso há alguns anos. legal. E, professora, já emendando, a senhora está dando aula lá na Unifor, né, no mestrado e no doutorado em informática aplicada, mais especificamente nessa parte de inteligência artificial, mas apresenta aí para o pessoal te conhecer melhor. Certo. Bom, eu sou a professora Vládia Pinheiro, sou docente, né, e pesquisadora da Universidade de Fortaleza. Desenvolvo minhas pesquisas no programa de pós-graduação em informática aplicada, né, o mestrado e doutorado acadêmico em informática, que já existe há 20 e tantos, quase 30 anos, que já formou mais de 300 mestres e 40 doutores aqui como recursos humanos. E uma das linhas de pesquisa do nosso programa é ciência de dados e inteligência artificial, na qual eu me insiro, eu e outros colegas. Então, eu terminei meu doutorado em 2011 e desde lá sou docente, 2010, e desde 2011 sou docente da Universidade de O Fortaleza, doutorado já foi em né? inteligência artificial. Já. Desde o mestrado foi inteligência artificial e no doutorado foi uma área mais específica da inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural, Legal. né? Então, me especializei mais, né? Aprofundei mais nessa sub-área da, da inteligência artificial. E aí tenho desenvolvido pesquisas, né, em processamento de linguagem natural e em IA para várias áreas de conhecimento desde então, né? Saúde, educação, área jurídica, área de segurança pública, né, com aplicações nessas áreas, né, com grandes resultados aí, impacto na sociedade. Legal. E, professora, já falando dos grandes impactos, né, e eu tenho poucas convicções na minha vida, né, mas uma delas, e que eu tenho bem sedimentada, é que tanto as pessoas como os profissionais que não, pelo menos conhecerem inteligência artificial e souber manejar algumas ferramentas, muito provavelmente vão ficar para trás na corrida por emprego, no desenvolvimento profissional, para gerir bons negócios. E aí eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os impactos que essa revolução que a gente está vendo de inteligência artificial vai causar na sociedade, na forma com que as pessoas interagem umas com as outras, nas relações de emprego, enfim, em todos os âmbitos da sociedade. Então, assim, antes de falar dos impactos, né, é importante posicionar a IA dentro desse, né, e suas interações com outras áreas. Então, a IA, ela permeia e até suporta praticamente todas as áreas de conhecimento, certo? Direito, medicina, finanças, economia, saúde, de um modo geral, educação. Então, ela dá suporte enquanto ferramenta para auxiliar esses profissionais a melhorar a sua produtividade, melhorar a capilaridade, né, de acessar conhecimento. E, então, por isso, certo? Ela tem, os impactos são enormes. Tem três enfoques principais da área de IA, né, que ao longo dos anos, desde 1956 até agora, né, tem se desenvolvido. 56, então, ó, A área ela foi não é tão recente o negócio. não é tão recente, né? Então a gente pode pensar aí de 60, 70 anos, Sim, né? 70 anos. 2006, 2016, vai sim. completar 70 anos a área, então a área é bem recente, que já teve aí inúmeros avanços, né? Com uma curva de altos e baixos, a gente chama de invernos e verões, Sim. né? Da IA, desde 1956, quando o termo foi cunhado um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, né, que se reuniram nos Estados Unidos. Acho que é melhor falar um pouquinho mais perto do microfone. Certo. Então, são três enfoques, que desde 1956 a área, um enfoque mais computacional, que é desenvolver sistemas para resolver problemas difíceis.
Isso é o conceito de IA. Um dos, Tá. né? Uma visão mais de enfoque computacional. Então, eu vou desenvolver programas de computador, máquinas e até máquinas, hardware com software, né? Para resolver problemas difíceis, tá? O enfoque cognitivo é um enfoque de um outro ramo de pesquisas da IA que visa fornecer insights para outras áreas, como matemática, psicologia, neurofisiologia, linguística, para eles entenderem como é que funciona a aprendizagem cognitiva, áreas como ciência cognitiva, como se dá o processo de aprender língua, né? A linguagem natural, que aí é a interação com a linguística. E, por fim, o enfoque comercial, que é aquele ramo da IA que visa desenvolver máquinas mais produtivas, né? E aí sempre a visão mais, digamos, que alguns criticam a visão mais capitalista de que as máquinas inteligentes irão substituir o homem. Eu não vejo assim. Tá, a gente vai Né? conversar com certeza sobre isso. Sobre isso. Mas sim, né? Ao longo dos anos, após invernos e verões, hoje a gente vive um belo verão da área de IA, né? Onde as pesquisas ao longo desses 60 anos suportaram e deram a possibilidade de desenvolvimento de IAs muito poderosas, que são capazes de interagir com os humanos, né, em língua natural e resolver os tais problemas difíceis, né, e complexos. E os profissionais dessas áreas que a IA permeia, né, e suporta, eles têm que se apropriar dessas ferramentas, né? Seja para entender melhor sua área, ou seja, bom, para melhorar sua produtividade. Tá? Mas nunca esquecendo, né, dessa visão que é a visão que eu defendo, de assistir, de suportar. Mas não pode fechar o profissional, por exemplo. Eu vou citar aqui, que é da minha área, né? Um profissional da área tributária, porque eu também sou auditora do Tesouro Municipal, da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza. Então, um profissional da administração tributária, ele não use essas ferramentas, ou que não se aproprie dessas ferramentas desenvolvidas, né, para melhorar a sua produtividade, ele vai deixar de enxergar algumas nuances, alguns padrões nos dados, né, da tributação. E isso vai impedir uma melhor justiça fiscal. Então, ele não pode, né, se eximir e dizer, eu não quero aprender. Putz, que bom, assim, muito, muito assunto para a gente tratar. Eu queria voltar nessa linha do tempo. A senhora comentou que a IA foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores lá em 56, certo? Então, só para a gente contextualizar aqui todo mundo, deixar todo mundo na mesma página. O que é inteligência artificial? Então, qual é o conceito mais aceito disso? Né? Então, por que é inteligente? Por que é artificial? Como que uma máquina pode ser considerada inteligente ou não? E de onde começou assim? Foi lá em 56? O que essa turma estava pesquisando? Era proposital a pesquisa deles? Era para criar uma máquina capaz de resolver problemas difíceis? Ou foi uma descoberta meio casuística, assim, que eles estavam pesquisando alguma outra coisa? Contextualiza para a gente. E a inteligência artificial na... Então, historicamente, esse grupo de pesquisadores se reuniu, pelo que se sabe, tem, né, documentos que registram isso, com uma visão de desenvolver máquinas que simulassem ou emulassem, depois eu faço a diferença desses dois conceitos, comportamento inteligente à semelhança do homem. Né? Se era para substituir o homem, se não era, aí é uma outra, né, uma visão talvez pessoal de cada um. Mas sim, eles queriam desenvolver, inaugurar uma era, né, um conjunto de pesquisas para o desenvolvimento de máquinas que simulassem ou emulassem comportamento dito, né, de seres inteligentes, né? Que obviamente o homem é o animal mais inteligente que a gente conhece até o momento, né? Então, sim, eles tinham esse projeto. E aí inauguraram a área em uma série de isso muito para
né, coletar, né, recursos, né, financiamento, principalmente para a guerra, né, agências de defesa que tinham interesse, né, nessas sistemas que tivessem habilidade para tratar dados, né, em larga escala, e começaram a ter projetos, né, financiados para isso. E aí teve, como eu disse, né, se a Isso foi nos gente... Estados Unidos? Sim, esse encontro, Sim. né, que foi em New Hampshire, em Dartmouth, num instituto lá de pesquisa, né, que eles se reuniram. Então, foi lá o marco de início, onde eles cunharam o termo inteligência artificial. Que há também controvérsia sobre esse nome, mas foi o nome, né, dado à área de pesquisa, né, que se inaugurava naquele ano, né, naquele momento. E de lá para cá tivemos, né, vários invernos e verões, né, altos e baixos na evolução da área. Então, o primeiro marco que eu citaria é o desenvolvimento do GPS, não o GPS que a gente normalmente, né, de georreferenciamento, mas de General Problem Solver, um resolvedor geral de problemas. Então, Neil e Simon, né, que foram os que propuseram essa ideia do GPS, primeiro programa que visava resolver problemas gerais, né, que hoje a gente pode entender como se fosse o ChatGPT de hoje, né? Mas lá na década, já início de 60. Depois, aí esse não se mostrou tão efetivo, né? Aí veio o inverno, né? Quando eu digo inverno, assim, uma certa desconfiança sobre a área. É possível desenvolver esses tais resolvedores de problemas? Aí, com o advento da internet, né, aí já na década de 90, eu já anotei aqui mais ou menos essas datas, 1989, né? Já início dos anos 90. Uhum. Aí teve uma outra possibilidade de boom, né, da IA, né, um novo verão. Por quê? Porque os dados estavam à disposição, né? A humanidade começou a produzir dados e a publicizar esses dados e a publicar esses dados. E uma das matérias-primas mais importantes da IA são dados, né? Sejam eles de que natureza for. E também, né, outros marcos que eu posso citar é o desenvolvimento de programas que venceram grandes jogos, como o Deep Blue e o AlphaGo, né, que venceram jogos que os maiores vencedores lá do xadrez, né? E o AlphaGo, que é um jogo muito difícil, mais complexo, tabuleiro, né? De tabuleiro, mas é bem complexo, eu não sei nem como. Xadrez eu ainda consigo arranhar um pouquinho, mas o Go não. Mas quando esses sistemas, né, de IA começaram a ganhar dos melhores jogadores humanos, aí foi melhorou a crença na área. Isso aí foi por mais ou menos a década de 1997, já 2016, o AlphaGo. E aí, ao longo nesses tempo, aí, desenvolvimento dos algoritmos de deep learning, né, que as redes neurais, aí já era ultramoderna, né? Já é século XXI, 2012, certo? 2012, logo aí, há 10 anos atrás, a gente tem o desenvolvimento das redes neurais profundas, né? Que passou a ter grande capacidade de tratar com dados não estruturados. São textos e imagens. O ambiente estava propício, né? Está propício. Tecnologia eficaz para tratar com os dados disponíveis com a internet, algoritmos robustos. Os algoritmos de deep learning, as arquiteturas de redes neurais, elas foram cunhadas na década de 60, 70. Caramba, faz muito tempo. Faz tempo, mas não tinha-se muitos dados para treinar. Era difícil conseguir dados. Mas você conseguia 100 dados, 200. Que não faz nada. Como é que você ensina, né, um algoritmo para ter um certo nível de generalidade com 100 exemplos, 200 exemplos? Por isso... Só para o pessoal ter noção, assim,
A última vez que eu vi, o ChatGPT, por exemplo, tinha mais de 1 trilhão de parâmetros, né? Porque uma coisa são os parâmetros da rede neural, outra coisa são os dados a partir do Tá, qual ele aprende, tá. né? Mas você vê que os algoritmos que têm os tais parâmetros, certo? Eles foram cunhados lá na década de 60, 70. Mas os dados não existiam. Com o advento da internet, os dados começaram a ser exponencialmente, né, publicados, né, em tamanho, né, em gênero, número e grau, como se diz. E então o ambiente foi propício, né, para culminar agora em 2022, né, o boom das IAs gerativas. Eu chamo IAs gerativas, que é o termo correto segundo os linguísticos para Não é traduzir generativo, então. porque vem O do pessoal inglês, mas para o português é gerativo. E eu, como pesquisadora da área de linguagem, né, eu quero fazer usar esse termo correto. Então, 2022 teve o boom, mas o que eu quero deixar claro é que isso, ó, nasceu lá e foi de forma evolutiva e incremental sendo desenvolvido. Tudo que a gente usa hoje, que está por trás dessas IAs gerativas, por exemplo, o ChatGPT, só para falar no mais popular, já foi desenvolvido lá, né? Bem, 60, 70, aí depois teve evoluções. Em 2012, a evolução para os modelos profundos, né, de Deep Learning. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, toda essa evolução, né, culminou com a era que nós estamos hoje, né? Eu cheguei recentemente de um congresso de processamento de língua natural para o português do Brasil, português brasileiro, e português que não é português, mas é o galego, que parece muito com o português. E uma das palestras lá do congresso é dizer, nós, pesquisadores de processamento de linguagem natural, né, que a base do ChatGPT é a área de processamento de linguagem natural, temos que estar felizes por estarmos vivendo essa era, porque as nossas pesquisas de 20, né, 10 anos atrás, tornou possível, né, as ferramentas que hoje existem. E é muito bom participar desse momento, né? Que é um ponto de inflexão também, porque daqui vai... E aí eu não me lembro da sua outra pergunta. Não, era para a gente conceituar, né? Então, e aí já emendando no que a professora estava falando, o que é uma inteligência artificial? E por que ela é inteligente? Por que ela é artificial? E como que ela se difere? E por consequência, o que é também uma inteligência artificial que se chamava de generativa, mas que a gente já vai chamar de gerativa. Gerativo, certo. Então, o que é inteligência artificial e como que ela difere da gerativa? Falar de inteligência artificial sem tentar definir o que é inteligência é meio estranho. Então, eu vou tentar definir inteligência, embora esse conceito não seja consensual. Cada livro apresenta, cada literatura apresenta de um jeito, um aspecto, porque é um conceito complexo. E quem tenta definir o conceito de inteligência normalmente é filósofo? Filosofia. Filosofia. Né? Filosofia e psicologia, né? Neuropsicologia? Neurociência, né? Melhor dizendo. Mas a filosofia, sim, ela levanta essas questões mais básicas, né? O que é linguagem, o que é significado, o que é inteligência, o que é ciência, né? A filosofia, ela é importante para isso. Né? E aí o conceito de inteligência que eu trago para vocês é um conceito muito simples, né? Mas existem várias nuances nesse conceito. Quer dizer, a habilidade de resolver problemas, né, complexos e difíceis e de aplicar essas habilidades a situações não vistas. Então, a inteligência é a nossa capacidade de aprender, de aplicar raciocínio, de reconhecer padrões, de nos comunicarmos através de uma linguagem natural, visando tomar decisões, principalmente em situações não vistas ainda. Então, esse é o grande diferencial. Tomar uma decisão de uma situação que nós já vivemos e já sabemos as consequências, as condições e as conclusões é muito fácil.
É só repetir o sucesso. Às vezes a gente não documenta o suficiente, mas deveria ser. Mas o que é uma habilidade que denota, né, que conota inteligência é a capacidade de resolver ou de aplicar essas nossas habilidades a situações imprevistas, a novas situações. Então, pegando esse detalhe, aí a gente vai para o conceito de inteligência artificial, que é o ramo da computação. Então, a inteligência artificial ela fica dentro da área de ciência da computação. Então, os cursos de ciência da computação e de engenharia da computação também têm uma disciplina, várias disciplinas relacionadas à área de inteligência artificial. Então, é um ramo da computação que visa desenvolver métodos, técnicas, ferramentas, algoritmos, modelos para aplicar estas habilidades, né, e resolver problemas difíceis. E aí há o grande paradoxo, ele vai aprender a partir de dados vistos para tentar resolver situações não vistas. Então, envolve tarefas como planejar, planejamento, classificar, predizer situações a partir de um conjunto de entradas, de dados, né, da situação nova, reconhecer padrões, raciocinar, realizar inferências, né, tirar conclusões a partir de fatos que são dados, sob incerteza, porque o conhecimento do mundo é incompleto, é incorreto, né? Enfim, então, de forma resumida, é isso, né? O ramo da ciência da computação que desenvolve modelos, técnicas e ferramentas para simular ou emular o comportamento humano para resolver problemas. Tudo isso usando algoritmo e modelo matemático, certo? Em sua maioria. E aí, o que é algoritmo, professor? Você falou várias vezes de algoritmos, de algoritmo. O que é um algoritmo? No sentido lato, é um passo a passo, né? Passo 1, passo 2, tem uma sequência de operações que você faz visando dar um resultado a partir de uma entrada. Um algoritmo para encontrar o maior número de uma sequência. Então, você recebe a sequência numérica e aí você realiza passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Às vezes você faz um conjunto de passos que é um loop, né? É um laço de repetição. E aí você retorna o quê? O maior número daquela sequência. Então, um conjunto de passos. Uma receita de bolo é um algoritmo. Nesse sentido lá, nessa definição lato, né? Então, o algoritmo, ele é tudo que é a base do pensamento computacional. Porque toda computação que você faz é baseada em passos. Só que o algoritmos de IA, eles funcionam um pouco diferente. Como é? Normalmente, o que é que você faz na computação tradicional? Você tem uma entrada de dados e você desenvolve um programa. Você desenvolve um programa antes. É o famoso X, então Y. Pronto. Você desenvolve um passo a passo para resolver aquele problema. Desenvolveu, usou uma linguagem de programação, passo a passo. Por exemplo, para somar 2 números. Certo? Então, para retornar o maior dentre 2 números. Então, você desenvolveu esse programa e tem uma entrada de dados, o 4 e o 5. O que é que vai ser o resultado desse? E bota para o computador executar. Tem um computador no meio, o que é que ele vai retornar? O maior é o 5, então tem uma saída. Então, a computação tradicional, você tem os dados de entrada e um programa que é escrito a priori. Bota o programa para rodar, ele vai dar a saída. Essa saída é pré-determinada. Ela é pré-determinada porque ela já tem um programa que pré-determina, que foi desenvolvido anteriormente, que já sabe o que fazer.
na aprendizagem automática, ou machine learning, ou que são os algoritmos mais conhecidos de IA, você não tem um programa definido a priori. Você tem um conjunto de dados de entrada, a saída para aqueles dados, e aí você tem um algoritmo que aprende o padrão da entrada com a saída e gera um programa. Então, a saída é o programa, que a partir dali vai aprender como classificar, que aprendeu como dar um diagnóstico médico, que aprendeu como realizar um planejamento. Enfim, aquela tarefa. Entendeu? Então, na computação tradicional, a saída é o resultado. Na computação em IA, a saída é o programa que foi aprendido a partir de exemplos. E tem como a gente desenvolver um modelo de inteligência artificial sem usar machine learning? Tem. Mas hoje em dia, não Vai ser um é a modelo técnica mais, digamos, mais robusta e que tem melhores resultados. Por quê? Porque ela é esses algoritmos que aprendem e que geram o programa para predizer algo, para classificar algo. Esses algoritmos, eles conseguem tratar com um volume enorme de dados de entrada e aí reconhecer padrões de forma mais eficaz e de forma mais assertiva. Se eu faço um conjunto de regras na mão, eu posso, como é que eu posso chegar, por exemplo, para um mecânico de uma grande indústria que conserta as máquinas daquela indústria, né, que dá manutenção, e dizer como é que você diagnostica, né, um determinado defeito nessa máquina aqui. Aí ele olha, se acontecer isso, então aquilo. Se acontecer isso, então aquilo. Aí eu escrevo um programa baseado nessas regras. Então, eu estou, de alguma forma, né, documentando, escrevendo um algoritmo que vai dar o diagnóstico do defeito. Mas esse tipo, né, de aprendizagem, ela se tornou menos, tem um desempenho menor do que o algoritmo de machine learning. Por isso que se confunde normalmente IA com machine learning. A gente vai entrar nessa diferença. Só queria... a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar também, né? O Google, por exemplo, né, que é dono da Bard, que é uma tecnologia muito útil na de inteligência artificial, que inclusive a interface dela não é tão simples quanto a do ChatGPT, mas pelo menos ela é atualizada em tempo real, né? O que eu queria te perguntar, professora, o Google, né, que foi o que eu falei, desde 2007, se você abre o formulário de referência dele, o formulário de referência é um documento que toda empresa que tem ações listadas em bolsa precisa divulgar para o mercado uma vez por ano, né? Aqui a gente chama de formulário de referência, nos Estados Unidos eles chamam de 10K, 10K. Desde o formulário de referência de 2007, o Google já se descreve como uma empresa primeiramente AI, né? Então, a Tech-Driven AI Company First. E aí, eu queria entender por que só em 2022, 2023, que a gente teve essa explosão e essa popularização de inteligência artificial, que não, se a gente já tinha o search do próprio Google é resultado de inteligência artificial. Né? Então, já estava no uso, mesmo que as pessoas não soubessem há muito tempo. Por que só agora que teve essa explosão? Provavelmente eu imagino que deve ter alguma coisa a ver com a linguagem de processamento natural do ChatGPT, mas por que a senhora acha que só teve essa explosão agora? Não, a Google, a empresa Google, não o buscador Google. A empresa Google, ela tem investido em IA realmente há muito tempo, como outras empresas, né? E aí seus motores de busca, né? Seus algoritmos de busca para retornar as melhores respostas, né? Quando alguém pesquisa sobre algo, eles usam inteligência artificial, sim, baseado nos dados, né? Do modelo de linguagem que ele tinha e nas buscas que todo mundo faz no mundo todo, a todo momento. Então, ele tem para recomendar a melhor resposta, né? Para ter a top 10 lá na primeira página, quando você faz uma pesquisa. A própria Google, o modelo BERT, que é um dos modelos de Deep Learning, baseado em Transformers, mas que tem ainda hoje, para algumas tarefas que envolvem linguagem natural,
excelentes resultados e os melhores resultados é da Google, né? E o paper dele é de 2013, se eu não me engano. Certo? Então, ela vem desenvolvendo, não só ela, mas várias empresas vêm desenvolvendo vários modelos. Aí um desenvolve um modelo e outro vai e suplanta aquele modelo. E aí vem nessa corrida 2013 a 2022, 9 anos. Certo? Uhum. Ou até antes, né? Em 2011, porque quando o paper sai, muito, né, o artigo seminal daquela tecnologia sai, mas antes mesmo as pesquisas já estavam acontecendo. Então, de 2011 para cá, nós temos 2022, são 10 anos, né? Em que a Google lança um, outra empresa lança outro, né, em um grupo. E a OpenAI, né, que foi a empresa que popularizou, mas ela vem desenvolvendo o GPT, que é o modelo de linguagem que está por trás do ChatGPT. É bom diferenciar modelo de linguagem da IA gerativa ChatGPT, tá? Depois a gente diferencia isso. Mas o modelo de linguagem GPT, a arquitetura baseada em transformer, que gera o modelo de linguagem, ela vem sendo desenvolvida o GPT-1, GPT-2, junto com o BERT da Google, certo? E aí houve investimento, né? Houve de última hora para ganhar essa corrida ou pelo menos lançar antes. Mas a Google está lançando o Gemini aqui, que tem poderes, né, também bem ousados. Tal. Mas o ChatGPT, por ter sido o primeiro, é como se fosse uma corrida, né? Certo? E, inclusive em 2022, né, foi quando a 2022? Posso estar errado. Mas eu acho novembro de 2022. Não, mas eu acho que foi em 2022 que a Microsoft fez um aporte de 10 bilhões de dólares. Exatamente. Na OpenAI. Né? Porque para treinar um modelo desse, o GPT-3.5, que foi o que a base do ChatGPT, quando você acessa o ChatGPT, a versão free é o 3.5. É o GPT-3.5. Mas veja que o GPT-1, GPT-2 e GPT-2 ponto alguma coisa foi lançado, né? Como eu disse, 2011, 2012, junto com o BERT da Google. E por que o ChatGPT ele é tão poderoso e popularizou tanto assim? Esse investimento forte, né, em dinheiro para rodar esses modelos. O GPT, se eu não me engano, 3.5, são bilhões de parâmetros. A rede neural, ela é calibrada, né, com bilhões de parâmetros. E o GPT-4 já são trilhões de parâmetros. Então, rodar um modelo desse é muito caro. O que é um parâmetro, professora? Pronto. O parâmetro de uma rede neural, aí tentando explicar, depois a gente pode ir lá para o... Mas eu acho que seria um assunto para um outro podcast para a gente se aprofundar, né, nas arquiteturas das redes neurais, que eu acho interessante. Mas, enfim, dizendo de uma forma mais simples, as redes neurais, elas seguem um paradigma conexionista da inteligência artificial, que segue uma metáfora cerebral, né? Então, ele simula o cérebro, né? É a diferença de simulação para emulação. A gente sabe que é uma rede neural artificial. É igual uma flor artificial. Ela está simulando uma flor, mas a gente sabe que não é uma flor, quando a gente olha para uma flor artificial. Então, uma rede neural artificial, ela segue a metáfora cerebral. Então, o que se conhece do cérebro? Né? Por isso que a IA se aproveita muito da neurofisiologia. É que os neurônios, quando a gente aprende, a gente reforça certas conexões cerebrais entre neurônios. Então, quando a gente vê neve, imediatamente a gente remete ao conceito frio. Então, a conexão na nossa memória do conceito neve com frio ganhou um maior peso, certo? Nesse momento. Porque toda vida que a gente vê neve, a gente sente frio, seja por experiência física ou por leitura, né? Quem nunca viu neve, mas leu história sobre neve, e sempre neve estava andando junto com frio. Então, essa conexão ganhou um peso maior do que neve com calor. Certo? Então, esses são os pesos que estão ajustados entre as palavras numa rede neural para aprender o modelo de linguagem a partir de
zilhões de textos, certo? Então, os pesos, eles são calibrados e são reforçados. Esses parâmetros são pesos, né? São bilhões de parâmetros. Cada parâmetrozinho é um peso que é reforçado ou não reforçado, né? Ou diminuído, quando aquela conexão entre as palavras em textos deve ser mais reforçada ou diminuída. Certo? Então, quanto maior o número de parâmetros, maior possibilidade que eu tenho de aprender a gerar textos mais conectados, né, com as melhores palavras, né, juntas, e não misturar neve com calor, e sim neve com frio. Certo? Em linhas gerais, é isso. Então, o parâmetro é uma informação que você vai dar para o modelo para ele aprender a partir dessa informação a pensar. Ele aprende sozinho. A única coisa que você dá para o modelo são textos. Então, o GPT-3.5, que é o que aparece lá na versão free do ChatGPT, é um modelo de linguagem que aprendeu a partir de bilhões de tokens de textos que foram coletados da onde? Da internet, né? Disponíveis. Tem textos que não está na base de dados dele. Recentemente, o GPT-4 foi anunciado que foi atualizado até 2021. Né? Antes era... Não, o 3.5 até 3.5 também, né? E aí, enfim, eles vão atualizando. Da Google, ele diz que atualiza toda hora. Por quê? Porque ele tem um buscador dele, né? Que aí conecta tanto o modelo de linguagem com as buscas. Que aí ele faz referência aos sites, né? A proveniência, que é muito legal. Já o ChatGPT não faz isso. Aí, professora, um questionamento aí para vocês pesquisadores, né? Porque, e se eu tiver errado, pode falar, mas até onde eu tinha visto, o ChatGPT e todos esses modelos de inteligência artificial gerativa, eles funcionam com base numa predição do que você construiu e qual é a coisa mais provável que tem relação com a última coisa que você fez, né? Então, você está falando sobre flow, não tem nada a ver, eu estava falando de flow e meter um microfone no meio da frase. Você vai meter a palavra cheiro, beleza, alguma coisa que tenha relacionada a isso, mas isso não necessariamente... Então, o ponto é, o ChatGPT ele constrói textos coesos, coerentes, mas não necessariamente verdadeiros. Então, eu estava pesquisando sobre engenharia mecânica e eu perguntei quais são os 4 principais papers mundiais que você tem com mais citação sobre esse assunto, sobre o assunto que eu estava pesquisando na época, que era cabeçote de carro. E ele me deu 4 textos de papers em inglês, mas muito perfeitos com o que eu estava procurando. Muito encaixadinho, todos de 2023. Esses textos são reais? O ChatGPT disse que não, esses textos são fictícios, mas que seriam muito úteis se textos com aquela temática fossem escritos na realidade. Ou seja, o negócio delirou, né? Como que a ciência, a pesquisa, como é que vocês estão se pensando em solucionar esse tipo de problema, se é que é possível? É muito difícil, né? É um problema novo na escala que se apresenta agora, né? Dada a popularização do ChatGPT e o uso em massa, né? Mais urgente mais urge, né? Modelos que verifiquem Antes de a veracidade, a proveniência da informação. Mas será que um link com o Google, por exemplo, ou com algum servidor de busca, a própria Microsoft tem um deles, que ninguém usa, mas tem o Bing lá, né? Será que fazer um double check lá, colocar Pode algum ter, que eles é uma das fizessem formas, né? Que aí a própria Google tenta sair desse lado, porque ele tem arquitetura para isso, a OpenAI não tem, né? Digamos assim, na minha visão aqui de longe. Mas, voltando aí para o seu assunto, a questão veja que é um IA gerativo, é um IA que gera texto ou imagem, mas vamos ficar no ChatGPT que gera texto, né? Temos ferramentas que geram imagem, vídeo e tal, mas são outras. ChatGPT que gera texto a partir do que ele aprendeu de zilhões de outras palavras e documentos. Então, ele gera novos textos inéditos, né? Porque ele tem a concatenação, ele aprendeu os pesos, os parâmetros, né? Entre flor e cheiro. Beleza e cheiro, e não entre flor e microfone. Então, ele jamais, muito difícil ele gerar um texto que tenha flor e microfone na mesma frase. A não ser que você peça. A não ser que seja uma coisa assim muito específica. Mas, em geral, não.
né? Certo. Porque o peso, o parâmetro dessas duas palavras vão estar bem fraquinho dentro da rede que foi aprendida, né? Que é o modelo de linguagem, que a gente chama de GPT 3.5, GPT 4. Então, o modelo de linguagem, ele tem essas probabilidades, eles bem calibrados, né? Ele gera texto inédito. Esse poder de gerar pode gerar coisas inexistentes, se não verdadeiras. Você precisa do mundo. Ele não tem o conhecimento de mundo. No sentido que eu não sei, por exemplo, eu não tenho conhecimento de mundo, eu não sei que hoje é hoje. Porque eu não sou um ser. Ele não é, né? Eu sou. Eu sei que hoje é terça-feira, X horas, e que amanhã é quarta e tal, porque eu me posiciono, eu tenho consciência, né, no espaço e no tempo. Ele não é um ser, certo? Então, ele não tem conhecimento de mundo, ele tem um modelo de linguagem e uma alta capacidade de gerar e de dialogar, certo? Por isso que ela é uma IA gerativa que o cérebro dela é um modelo de linguagem, mas ela tem camadas que foram treinadas para dialogar, para ser educado, né? Para dizer, oh, desculpa, Pede eu muita desculpa, errei, né? desculpa, eu errei, aí erra de novo, né? Porque a generativa é assim, gerativa, e ela assim deve ser usada. E ela assim deve ser considerada. E não um oráculo da verdade e do conhecimento humano, certo? O erro, eu acho que está na nossa expectativa de querer, me indique aí 4. Você quer? Então vai na Google, né, no buscador da Google, ou em uma outra ferramenta que tem esse acesso, que lá ele vai trazer, no Google Escola, né, no Google Acadêmico, que vai te trazer. Agora, eu estou lendo esse artigo, ChatGPT. Resume ele para mim? Ele é perfeito. Aí é perfeito. Certo? Porque para mim, eu tenho que ler 100 artigos para minha pesquisa de mestrado ou para o meu TCC, né? Me resume os 100 ou os 20, que seja, e aí eu vou ler o resumo e vou escolher os 5 que eu vou me aprofundar. Né? Aí ele é excelente, porque ele sabe jogar com as palavras e resumir da melhor forma, porque ele é muito bom em linguagem. Certo? Mas ele é muito ruim em conhecimento de mundo. Ele até tem umas habilidades de fazer conta, de resolver uns problemas, mas eu, por exemplo, né, na minha disciplina de lógica matemática, que eu estou no mestrado, e de teoria da computação, que eu dou na graduação da Unifor, se as minhas questões são simples, ele resolve. Mas se eu peço uma questão mais complicadinha, ele sempre erra. Mas ele Você já já sabe ajuda. disso. Ele já ajuda. Ele me ajuda. Enquanto estudante, se eu fosse, tá aqui o esqueleto, já me economizou um monte de trabalho, ele só errou aqui nessa vírgula. Ou mais até do que uma vírgula. Entendeu? Então, assim, é essa visão de uma ferramenta que pode auxiliar, nos assistir em diversas tarefas, mas nunca como um oráculo do mundo, né? Que vai me dar a resposta correta e certa. Isso não existe. Nós não somos assim. Nem o especialista maior de alguma área, ele tem a resposta para tudo. Nosso conhecimento, as teorias, elas são lançadas, são refutadas, outras teorias são lançadas, são refutadas. Os grandes físicos, enfim, estudiosos do mundo. Eu acho que esse é um ponto. E professora, a gente já conversou aqui, né, que a inteligência artificial ela é um mecanismo matemático para fazer a resolução de problemas difíceis. E, portanto, ela é uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela vai ser usada, ela só tem serventia à medida que ela é usada por seres humanos, certo? Por que a senhora acha que tem tanta pessoa com tanto medo de inteligência artificial? Até o próprio Elon Musk, que é uma das pessoas que estava na vanguarda disso, fez um documento pedindo para barrar os avanços. E na mídia sempre, putz, vai destruir os empregos, as pessoas vai roubar os empregos das pessoas, vai destruir o mundo, vai criar um supercomputador que vai parar a internet mundial. Por que tem tanto esse medo de inteligência Tem artificial? esse medo, tem essas
as teorias aí, né, que eu não posso, não sei avaliar, né, o quanto que serão verdadeiros, quem viver verá, né? Mas eu acho que o medo ainda vem porque nós, enquanto humanidade, a gente não sabe ainda controlar os efeitos do mau uso. Como você falou, os pesquisadores, eles têm que começar, as pesquisas têm que começar a tratar, né, de como verificar a veracidade, como dizer se é verdadeiro ou falso, para evitar que as pessoas, né, usem de forma ou sejam avisadas para tal. Mas antes disso, eu acho que a humanidade ela tem que estar preparada em questões éticas, de transparência, e éticas de um modo geral, de saber lidar com essas IAs e de não usá-las para fins ilícitos, né? E aí parte de toda uma educação, né? toda da formação dos profissionais a fazer um bom uso. Como a gente sabe que a humanidade, infelizmente, usa para fins não tão lícitos, né? Haja vista as fake news, né? Que podem ser agora mais facilmente geradas, né? Inclusive com vídeos, né? Com a Tal do mesma voz deepfake, da né? pessoa, isso. E com ferramentas de IA que geram vídeos com a pessoa falando e articulando, né, um determinado texto. Então, há o medo, né, dessas ferramentas, de se ter esse mau uso, dada a popularização. Isso a gente resolve com a educação, com pesquisa, com ciência, né, que vai tentar regular. Por enquanto, a gente tem que regular. Eu acho que a sociedade tem que regular o uso, né? As instituições têm que regular, né, o judiciário brasileiro, né, as diversas organizações, E medicina e tal, tem que regular como o que a senhora uso. acha que poderia se dar na prática essa regulação? Existem várias iniciativas, estão todas assim muito ainda no início, né? Mas principalmente imputando, né? Assim, de início imputando sanções, né? Sim. Para as pessoas que fizerem mau uso, porque é a forma que o Estado tem, né? De pelo menos inibir, né? Ou inibir ou coibir, né? Mas esse é um primeiro passo que já está sendo dado. O próprio TSE, recentemente, já publicou que é crime, tá? Inteligência artificial, já avisando as próximas eleições e tal, para já ter lá o aparato, né, de que é um crime. Então, isso é a primeira coisa. Depois, em cada área de conhecimento, né, as organizações e as instituições têm que, tem que ter digamos, documentos de ética, né, visados na ética daquela profissão, né, Por exemplo, que ensinem, ou no- pelo menos que indiquem, deem diretrizes para os profissionais saberem usar, fazer uso. Não, e em nenhuma hipótese eu estou defendendo a proibição, muito pelo contrário. Né? Mas sempre passa pela educação e documentos que gerem, né, diretrizes que passem pela ética, pela transparência. E existe uma área da IA, André, que está muito preocupada com isso. Né? Não é minha área de pesquisa diretamente, mas de outros colegas, até da Universidade de Fortaleza, que visa explicar os resultados de um modelo de IA. Porque você explicando como ele chegou naquele resultado, você dá mais transparência, né, àquele resultado e uma consequência, você confia mais. Você já ouviu falar em prática baseada em evidência? É mais para a área da saúde isso. A prática baseada em evidência parece meio bobo que eu vou falar, mas que é basicamente um campo surgiu com a psicologia, se não me falha a memória, com a psicologia baseada em evidência, que fala que tem algumas características para você implementar a prática baseada em evidência, mas basicamente você tem que buscar sempre a melhor informação, colocar o paciente em primeiro lugar e buscar a melhor técnica que se adequa ao paciente. Então, seriam basicamente essas três condições. Só que, e aí teve muito estudo,
em medicina, em psicologia, em pedagogia e fisioterapia, de prática baseada em evidência, mas a aplicabilidade desses estudos, desses conceitos, foi muito comprometida, né? O pessoal não conseguia implementar isso na prática. E surgiu um campo novo de estudo que chama de implementação, né? Que é só pesquisadores e profissionais que agem de acordo com a prática baseada em evidências, ajudando hospitais, clínicas, escolas, psicólogos a implementarem o que o pessoal da prática baseada em evidências pesquisou. Será que seria o caso de a gente pensar alguma coisa parecida com isso para a inteligência artificial? Então, que especialistas, a turma que está pesquisando, Que passa ajudasse. por essa questão que eu lhe falei, né? Você gerar a explicação daquele resultado que o IA deu, por exemplo, na área da saúde, deu sugeriu um diagnóstico de certa doença para um paciente, né? Que chegou lá, você entra com os exames ou com os dados do paciente e diz, ele tem virose, ou ele tem tal dengue, enfim, qualquer doença. Se você explica, né, se o sistema, além de gerar o resultado, gera a explicação daquela saída, isso aí é uma evidência, né? A explicação passo a passo é base para evidência para o profissional, né, acreditar ou não. O quão incrível, né, aquele resultado é. Né? E aí, gerar essa explicação em modelos de redes neurais não é simples, porque são modelos matemáticos. E tudo é resumido a números. E como é que você explica que foi tal resultado foi porque teve peso 2,5 e não 1,8? Né? Por que 2,5 gerou o resultado A e não o B? É difícil, mas existe uma área da IA que está muito preocupada com isso. E com certeza teremos avanços, né, que vão impedir, ou pelo menos diminuir, os riscos, né, dos maus usos da IA. E um assunto que surgiu bastante aqui na conversa foi machine learning, né, aprendizado de máquina, que é a tradução literal, né, e redes neurais. Redes neurais a gente já conversou um pouco, que é um tipo de arquitetura para o desenvolvimento de inteligência artificial que tenta emular, né, o comportamento as conexões cerebrais baseadas no neurônio. Certo. Então, as redes neurais são arquitetura que vão ser usadas pelos pesquisadores para criar machine learning, é isso? É, mais ou menos. Vamos lá. É isso, mas vou tentar organizar. Dentre os algoritmos de aprendizagem automática, aprendizagem de máquina, que são os da área de machine learning, que é um tipo de abordagem que você pode seguir dentro da IA, né? Para aprender, né? É aquele algoritmo que vai pegar os dados e vai gerar o programa. Então, a área de machine learning tem vários algoritmos, vários tipos de algoritmos, né? Várias classes de algoritmos. Algoritmos baseados em árvores de decisão, em vetores de máquina, que é o SVM, o Randall Forest. Posso citar aqui muitos. Esses são os algoritmos tradicionais, baseados em estatística, em modelos probabilísticos, muita matemática. Ok. Os algoritmos de machine learning baseados em redes neurais é um tipo de algoritmos de machine learning, certo? É uma classe de algoritmos de machine learning. Então, dentro da área de machine learning, você tem as deep learning, tem os algoritmos de deep learning, de aprendizagem profunda. Então, é um subconjunto dos algoritmos de machine learning. Nós temos os algoritmos de deep learning, que são os algoritmos baseados em redes neurais. Deep learning, o deep vem de profundo, é profundo, mas faz alusão a várias camadas. Várias camadas de redes neuronais para construir neurais. uma máquina aprendizagem. Então, ele tem várias camadas. Cada camada, dependendo da arquitetura, é responsável por um tipo de representação daquele dado de entrada. Certo? Então, por exemplo, se eu mando uma imagem, e aí eu quero aprender aquela imagem, eu quero reconhecer o que é que está dentro daquela imagem. É muito ligado à área também de processamento de imagem, que é uma área irmã da área de IA. Mas vamos para esse exemplo. Eu tenho uma imagem de um gato. Então, eu tenho uma camada que vai ser responsável por identificar
os pixels, né, da imagem. E ver onde é que tem mais Vai ver o pixel e gato, tal. vai ver o rabo. Aí, Outra vai identificar, outra camada vai ser identificada, vai ser responsável por identificar as dimensões da imagem, né? Ou de cada parte daquela imagem, né? Do rabo, da orelha, certo? Então, cada camada é responsável, pode ser responsável, aí depende da arquitetura, por representar aquele dado, de uma certa, as características daquele dado, algumas características daquela imagem que estou recebendo de entrada. Então, como eu tenho várias camadas, né, e cada uma é responsável por determinado aspecto do dado que está entrando, eu tenho um aprendizado profundo. E aí, essas redes de várias camadas, elas são mais adequadas para tratar com dados não estruturados. são os dados não tabulares. Exatamente. Que são os dados. Só para ter uma ideia, tipo, imagem, Imagem, vídeo, vídeo e texto. uma conversa com o cliente no WhatsApp. Áudio, né? Então, imagem, vídeo, texto e áudio. Que são os 4, né, mais comuns aí que eu consigo pensar agora, tá? Então, esses são dados não estruturados. Porque os dados tabulares, que você chama, a gente chama de dados estruturados, que são dados de tabelas, Sim, né? sim. Tabela dos pedidos dos clientes da empresa ao longo do dia a dia. Os pagadores de IPTU de Fortaleza. De Fortaleza, os 2023. contribuintes, o valor do IPTU, o tamanho do imóvel, a localização do Se foi imóvel, pago, né? se não foi. Se foi pago, se não foi, certo? Aí eu pego esses dados. Os algoritmos de machine learning mais tradicionais, eles tratavam muito bem esses dados tabulares. E o desafio agora é tratar esses dados não tabulares, não estruturados. Né, com a geração em massa, né, de dados textuais, que são os dados que o humano gera. Sim. O humano, ele gera dados não tabulares, não estruturados, né? Texto, desenhos, imagens, né? Vídeos, produzimos vídeos, certo? As câmeras, né? Fotográficas, imagens, é uma camada etc. adicional de complexidade para você, para a Isso. máquina Então, conseguir interpretar. Os algoritmos, isso. Aí, então, quer dizer, do texto, vamos falar de texto, que é a minha área. As redes neurais, os algoritmos, que aí, pronto, eu tenho os algoritmos de machine learning, tenho os algoritmos de deep learning, que é dentro da área de machine learning, é um tipo de... Então, só para a gente ter, tem machine learning, é o conjunto grande, aí você tem as redes neurais, que é um subconjunto das machine learning, isso. E você tem os deep tipos learning. Não, deep learning são esses conjuntos de algoritmos de redes neurais, certo? Deep learning é rede neural. São sinônimos? É. Toda a arquitetura de deep learning é baseada em rede neural. Não, aí muitas vezes se usa de forma, né? Tá, mas então são sinônimos. No sentido de que o aprendizado profundo é concretizado na arquitetura de redes neurais. Nossa, tá legal, entendendo? legal. Certo? Não existe, até o momento, outra arquitetura de aprendizagem profunda que não seja rede neural. Tá. Mas pode ser que a computação evolua, cria outros modelos, a gente né? está conversando, só pensando no tanto de formalização matemática e de lógica de programação que tem envolvido aí no meio. Sim, é muito pesado? Com certeza, muito, muito pesado. Esses algoritmos... O grosso das aulas que vocês dão no mestrado e no doutorado é mais desenvolvendo os modelos, esses modelinhos. Esses modelos... Ou é pensando na lógica? Não, é mais... a gente tem construção e análise de algoritmos, né? Para o pensamento algorítmico, né? Depois, disciplinas para, tanto usar esses modelos, treinar esses modelos e até modificar esses modelos para uma situação específica. E aí todo o treinamento, toda a modificação é feito com inputs matemáticos? Com dados e, às vezes, alteração no algoritmo. E os dados com Big Data, Power BI, essas coisas? Sim, os dados você pega do mundo, né? Aí você usa técnica de análise de dados que for mais eficiente. Então, por exemplo, se é um projeto na área jurídica, você vai coletar esses dados lá do sistema jurídico, do tribunal, do Ministério Público, etc. Você pega esses dados, que obviamente que sejam, obviamente com toda a segurança, né, de sigilo e tal, para poder entrar, para poder fazer seus refinamentos, né, seus aprendizados. Talvez a senhora não
provavelmente um trabalho com consultoria para a empresa e implementação de IA. Mas vamos pensar, sei lá, no e-commerce, que tem muita reclamação, né? Via saque no e-mail e via atendimento no WhatsApp. Como que esse e-commerce poderia tratar esses dados que são basicamente conversas, ou seja, são esses dados não estruturados, para usar esses dados de input em um modelo de, por exemplo, como que eu posso melhorar o meu atendimento para os clientes? Não, isso é muito comum. Primeiro, sim, nós, lá da Universidade de Fortaleza, a gente tem um parque tecnológico de laboratórios que atendem empresas, sim. Ah, legal, legal. Certo? Ó, Então, passa aí pro pessoal já. então, sim, né? Nós temos, aliás, muitos projetos com empresas, públicas e privadas. Então, esse tipo de... É típico, né? E já tem soluções muito eficientes para resolver esse problema. Na área de PLN, mais especificamente, opinion mine, né? Extração de opinião, ou análise de sentimento. Então, ele pega textos de reclamação, de mensagens de saque, né? De atendimento ao consumidor, aí de pega as palavras mais CRM, comuns. né? Aí a gente aplica várias técnicas para descobrir qual é a reclamação, se é uma reclamação ou se é um pedido, que às vezes não é uma reclamação, é uma solicitação, é um elogio, mas quando é reclamação, que é o foco, né, de melhoria, que tipo de reclamação? Qual é o aspecto? Qual é o produto que está sendo reclamado? Qual é o serviço? Qual é o aspecto que está sendo reclamado? Tudo é extração de informação de texto, certo? Então, você treina modelos para isso, e aí isso é gerado de forma estruturada para a área de marketing ou para a área de, né, enfim, de qualidade da empresa. O maior número de reclamação é do produto tal, e é quanto à estética do produto, a cor do produto, né? Então, isso é muito comum, é uma aplicação muito útil e já bem resolvida pelos atuais modelos. E aí, nesse caso, por exemplo, tudo que a gente falou até agora foi mais ou menos análise de dados, né? A gente recebeu os dados, tratou os dados. Isso é a primeira parte, né? Então, aí o meu ponto é como que, nesse caso, né? Então, é um e-commerce que está recebendo reclamação e tal, como que ele pode usar a inteligência artificial não só para ter os dados e entender o que está acontecendo, mas como que ele pode usar a inteligência artificial para otimizar o processo dele de alguma forma? Primeira coisa, entender os dados é um processo, vai ter que ter um IA para entender os dados. Porque é impossível qualquer humano da empresa ficar lendo 200 mil reclamações de WhatsApp, de e-mail, né? E categorizando tudo. Categorizar na mão. Ele pode até fazer melhor, mas ele não consegue fazer em larga escala e é muito custoso, certo? Concordo. Então, essa atividade é uma atividade operacional. Essa atividade muito provavelmente deverá ser substituída por uma IA. O homem é para estar lá, ó, na outra resolvendo ponta, problema, pensando na nova política para resolver aquele problema que teve mais reclamação. Então, para entender quais são os problemas que são mais reclamados, assim, qual é o foco da reclamação daquela empresa ou dos produtos daquela empresa, tem que ter um IA para entender. Então, essa IA vai gerar um arquivo, digamos assim, com os principais problemas, uma estatística. Então, ela vai fazer a análise, né? Vai entender o texto e vai extrair os principais problemas e vai tabular. Né? Aí você tabula isso, gera um gráfico e faz a sua análise. Né? Você, humano, da área de qualidade da empresa, da área de marketing, vai fazer, né, campanhas e políticas para melhorar aquele aspecto, certo? Que é onde a inteligência do engenheiro, do arquiteto, né? Da área de negócio daquela empresa tem que atuar. E não em ficar lendo zilhões de reclamações. Vou citar um exemplo só para deixar claro. Vou citar um exemplo de um projeto que a gente tem na Secretaria Municipal das Finanças agora em 2024. Os eventos da cidade de Fortaleza, eles acontecem, eventos de diversões públicas, eles acontecem em todo momento, né?
shows, palestras, que há cobrança de ingressos, né? E que usam espaço público para realizar esses shows, né? Usam a cidade. Então, isso tem que ser tributado para reverter isso, né, na melhoria da cidade. Mas esses eventos são muito difíceis de acompanhar, porque eles são noticiados em redes sociais, em sites de vendas de ingressos. E os auditores da CEFIM não conseguem acompanhar, né, ler todas as redes sociais, todos os perfis de Instagram que divulgam os eventos. Mas Então, a gente está desenvolvendo. qual o problema de ser divulgado em rede social? Não tem problema. Mas eu preciso conhecer esses eventos para poder tributar. As pessoas vendo os ingressos e não pagam os impostos. Tá entendendo? Infelizmente. Tá falando de festa, de eventos privados. Não, privados, Sim, claro. tá. Né? Então, você vai fazer um show, trouxe um artista de fora, o mesmo daqui, vai fazer um show, cobrou o ingresso pro Entendi. Para o pessoal entender, tá? Eu chamei aqui um cantor, vou fazer uma festa privada para 1.000 pessoas, Pronto, estou vendendo tô o ingresso no Pix. E você pegou e cobrou, e você, no custo desse seu ingresso, você cobrou o imposto, mas não repassou para a prefeitura. Né? Então, o contribuinte está pagando e esse valor não está sendo revertido para o fisco e, consequentemente, para a cidade. Por quê? Porque esse produtor do evento não recolheu o imposto que ele recebeu do contribuinte na hora que vendeu, do contribuinte não, do cliente, né, que pagou, certo? O ingresso. E a gente precisa notificá-lo. Mas como é que a gente vai notificar se a gente não conhece todos os eventos que acontecem na cidade de Fortaleza, né? Então, a gente precisa conhecer esses eventos. Então, tem uma IA que está escutando as redes sociais, coletando os posts, extraindo informação dos eventos e jogando para os auditores analisar. Esse é um evento que é para ser tributado? E esse não é. Esse é, então vamos notificá-lo para o produtor vir aqui e recolher, dizer quantos ingressos vendeu, certo? E a senhora que está coordenando essa célula que está fazendo isso? Esse projeto sou eu que coordeno dentro da Prefeitura de Fortaleza. Só para dizer que a IA vai fazer o trabalho operacional. Então, já aquele medo que as pessoas têm, né, de que a IA, eu vou perder meu emprego, né, vou diminuir minha empregabilidade. Se sua tarefa é muito operacional, você tem razão de ter medo. Porque provavelmente ela será substituída por uma IA, se já não foi. Certo? Agora, se sua tarefa é intensiva de conhecimento, envolve conexão, cognição, raciocínio, porque você está pensando, você está analisando resultados, está propondo, né, novas melhorias, está usando o seu conhecimento técnico, né, de engenharia, de marketing, para melhorar aquele negócio ou aquela, né, seja no âmbito público ou privado, essa tarefa provavelmente não será. Você continuará com seu emprego. A professora acaba de dar um excelente corte aqui do episódio. Professora, beleza, eu dei um exemplo aqui de como que a inteligência artificial pode ser usada para, sei lá, resolver o problema de um e-commerce. Você acabou de falar de outro, né? Para conhecer dados de redes sociais. De rede social para ter uma melhor eficiência tributária. E, sei lá, no caso de um hospital, sei lá, como que um hospital pode usar a inteligência artificial para melhorar os processos? Triagem de pacientes, né? Melhorar essa comunicação com os pacientes, telemedicina, alguns exames já podem ser analisados, né? Imagine exames em locais ermos, né? O Brasil é um país continental que tem locais que é difícil acesso de algumas especialidades, né? Se esses exames pudessem ser prontamente analisados por um IA... E tem alguns que são muito fáceis, tipo, assim, são muito diretos. Exatamente. Exame radiográfico, por exemplo. Aí já é uma área que eu não conheço, mas sim, eu participei de um projeto que analisava mamografia, identificava já o risco daquela mamografia ter câncer de mama, pela imagem, né, radiográfica. E aí já dava algum alerta.
Então, se isso já pudesse ser colocado, né, Em fila de emergência, por em exemplo, locais, categoria não é nem fila de mais emergência, menos e porque mais isso não é bem uma emergência, mas no caso em locais para um bem mamologista. inóspitos, né? Então, assim, eu bato um raio-x, né, sei lá, um exame de imagem lá numa cidade bem distante, onde não tem um radiologista e nem tem um mastologista ou um médico da especialidade, mas a IA pode ajudar nessa primeira triagem e gerar alerta. Bom, essa paciente tem que ser imediatamente encaminhada para um especialista, né? Veja que isso, né, em larga escala, pode adiantar muito o tratamento de muita gente, né? Então, na área de saúde, nós temos vários. Estamos num E acaba, por projeto. exemplo, com a subjetividade, né? Por exemplo, você está num hospital que tem uma emergência lotada, né? Você pode usar, por exemplo, inteligência artificial para classificar os pacientes em grau de urgência, por exemplo. Pode. Agora, isso tem que ter. Tudo que lida com questões de saúde, né, tem que ter um maior rigor, né, no desenvolvimento de tais soluções, tá? É bem diferente uma IA para a área de saúde, né, por exemplo, nesse nível que eu exemplifiquei, do IA para resolver o problema de eventos, de shows em Fortaleza, né? O erro, se ela errar, né? Se ela errar, ninguém vai sofrer muito por isso, né? Então, a tecnologias, né, de IA para a saúde, elas têm que ser muito mais testadas. Tem comitês de ética, né, para fazer todos os experimentos, tá? E sempre repetindo, numa visão de assistência, e nunca de definir, certo? De assistir, de indicar caminhos e tendo lá o especialista, ao invés de lidar com 1000 casos, ele vai filtrar e vai, né, lidar só com 100 num primeiro momento, depois com 200 no segundo momento, mas sempre, né, nessa visão de assistência. Professora, queria conversar ainda muito sobre as principais ferramentas, né? A gente falou rapidinho do ChatGPT, falou bastante, mas eu queria aprofundar em como é que ele é feito, falar do Bard, do Chat PDF, que eu estou usando muito, não sei se a senhora conhece, certamente conhece, o Copilot da Microsoft. E eu queria já convidar aqui para um segundo episódio, daqui a uns 2 meses, talvez, se a senhora puder, para a gente falar só de ferramentas e Certo. mostrar para o pessoal. Muito bem. Que agora eu queria, tem um quadro que eu chamo aqui de verdade ou mito, que eu vou dar umas frases, Certo. a senhora disser verdade ou mito, e aí dar uma justificativazinha rápida, Tá e a bom. gente vai pegar uns exemplos aí do chat GPT que ele vai dar pra gente também, tá? Tá ótimo. Então vamos lá. A inteligência artificial pode ser programada para ser moralmente responsável. Mito. Mito, não tem como. Não. A inteligência artificial não tem Não tem sentimento, moral, não tem moral. não tem sentimento. Hoje não. Ainda não. A inteligência artificial vai aumentar a desigualdade econômica e social. É possível. Justamente Temos porque os trabalhos operacionais, que normalmente já são os mais mal pagos, vão deixar de Isso, existir. vão deixar de existir e essas pessoas precisam se especializar, né? Aí precisa ter investimento em educação para que essas pessoas tenham uma formação, né, de mais alto nível para poder ela ocupar, né, melhores postos, né, com maior, né, até mais remuneração. Mas isso vai passar por todo um investimento em educação. Aqui é parecido com a primeira, mas talvez tenha alguma diferença. A inteligência artificial pode ser usada para resolver problemas éticos e morais por trás das decisões humanas. Por exemplo, eu tô no impasse, aquele impasse clássico lá do trem, né? Tá vindo um trem que vai passar por cima de 3 pessoas, eu posso apertar a Não manivela para ele passar. acredito. É o 2 problema para a inteligência Não artificial e ele acredito. Aí é resolve. uma visão pessoal minha. Eu não acredito que seja capaz disso. Ele sempre vai. Ela é enviesada, né? Ela aprende a partir de dados que são dados do mundo, né? Gerados pelos humanos e os dados do mundo são enviesados. Então, ela vai ter uma decisão enviesada, sim. O mercado de digital ads, digital marketing, e aqui eu estava pensando mais no search do Google, vai deixar de existir por causa das IAs gerativas. Porque assim, não tem sentido eu pesquisar alguma coisa no Google se eu posso perguntar direto para o chat GPT, por exemplo. Não. E aí as campanhas de marketing que rodam no Google, de SEO, por exemplo, não teriam mais necessidade. Talvez esse mercado digital ads encolha por causa do aumento do chat GPT. Em vez de eu gastar com publicidade no Google, no Facebook, eu vou pagar para aparecer um bannerzinho da minha empresa lá no chat GPT, por exemplo. Então, sem responder se isso é possível que mude, né?
Porque hoje o ChatGPT está sendo usado mais no nível profissional, mas assim, popularmente, né, a grande massa ainda usa, O Google. né, e as redes sociais, né? Sim. Então, o Zé de redes sociais ainda, né? Porque as redes sociais, ela permite uma interação que o ChatGPT, que essas IAs, pelo menos olhando só para o ChatGPT, não permite. A Então, eu gente, ainda vejo que tem muito, não vai perder campo, não. Talvez mudar um pouco. a gente falou que a inteligência artificial foi melhor do que o humano para jogar xadrez e o Go, AlphaGo. Não, o Go, AlphaGo. né? O jogo Go. E no caso, por exemplo, em um jogo de pôquer, uma máquina seria melhor do que um ser humano? Sim, Eu acho pensei que no sim. pôquer porque envolve Porque emoção, envolve. mentira, verdade, Sim, blefe. sim. Seria, Acho que mesmo sim. assim, poderia ser melhor. Sim. O Go exige um pouco, se eu não me engano, o Go exige um pouco Disso também. de sorte, então, enfim. A inteligência artificial promoverá revoluções tão grandiosas quanto os smartphones e a internet promoveram no passado. Sim. Sim, Estamos. tão Como é a grande quanto revolução o quê? uma revolução tão A grande. IA, as IA gerativas? Inteligência Sim. artificial tão Sim. grande quanto a internet, por exemplo. Sim. É desse nível que a gente está É falando desse de nível. impacto. É desse nível. Maior até. Maior, sim. Maior. O impacto vai ser Potencialmente maior. potencialmente maior. Já é potencialmente maior algumas atividades já estão sendo impactadas fortemente, certo? Por exemplo, digo da minha área, programação de computador. O ChatGPT e outras IAs desenvolvem programas simples Sem rapidamente. código, né, inclusive? Com código, Não, já dá o eu vi código. que tem o Não, ChatGPT 4. você só Você diz diz o o que é e ele prompt, o que faz. é e ele faz o código. É uma programação no code, né, que estão chamando. Então, está impactando fortemente a atividade profissional de programador de computador, Que é, né? teoricamente, um Que negócio era uma coisa extremamente muito específico. especializada, né? Está impactando. Isso, a graduação de desenvolvimento de sistemas tem que cuidar disso rapidamente. As universidades já estão cuidando disso. Então, sim, é maior. É um ponto de inflexão, né? Que puxa e pode gerar aí muitas consequências. Tu bateu, Lucas, pra gente no chat GPT? Aí, professora, para continuar aqui, eu vou pedir aí pro chat GPT, eu fiz um promptzinho, te mandei no WhatsApp, Lucas. Vamos fazer esse mesmo verdadeiro ou mito aí com alguns do chat GPT? Que ele vai gerar lá no Ele modelo vai... de linguagem dele. É. Vamos ver. Aí, ó, eu pedi, faça uma lista com 5 perguntas de verdadeiro ou falso sobre inteligência artificial, sendo 5 sobre machine learning, 5 sobre Olha. big data, 5 sobre PLN. Aí eu pedi que não sejam perguntas tão óbvias que envolvam alguma necessidade de raciocínio. São 20 perguntas, né? A gente não precisa passar por todas. Vai lá no primeiro bloco, Lucas, pra gente, por favor. Aí, ó. A inteligência artificial pode subir. Não, todas as. Aqui, pronto. O item 3 aí. A inteligência artificial sempre entenderá o contexto cultural e social em que é aplicada. Mas Não. pode entender? Pode, se você der essa informação, né? Mas muitas vezes essa informação ela vem enviesada. A quadra é boa. A inteligência artificial alcançará um nível de consciência comparável ao do humano. Não, mito. E a de baixo. A IA representa uma ameaça existencial à humanidade. Não é existencial de acabar com a humanidade, mas algumas relações humanas têm que ser revistas ou melhor vistas, né? A humanidade tem que cuidar, né, de algumas questões éticas, algumas questões de educação e investir mais nisso para que ela consiga sobreviver. Abaixa aí, Lucas, pra gente. Mas é uma ameaça, sim, então, né? Para ser assertivo, sim. Qual que você escolhe aí? O machine learning é sempre mais eficaz do que os métodos tradicionais de programação. Cadê? A primeira. O machine learning é sempre mais eficaz do que os métodos tradicionais. Não sempre. Depende dos dados com que ele for treinado. E às vezes não é possível a gente conseguir dados suficientes para que ele alcance um nível de eficácia superior.
A 5 eu acho que vai ser boa. A quantidade de dados sempre resulta em melhor desempenho em modelos de ML. Não sempre a quantidade. Tem a qualidade, diversidade e equidade desses dados. Aí- Né? Porque, veja, eu tenho muitos dados, mas ele é só sobre brancos, homens e ricos. Então, esse algoritmo não vai ter um bom desempenho quando tratar de mulheres, negras e pobres, certo? A 4, que parece ser polêmica. É possível garantir a privacidade dos dados ao usar algoritmos de machine learning. Sim, possível. Hoje, não enviando esses dados para, por exemplo, para os modelos ChatGPT abertos, né? Quando você envia aqui dados aqui na versão free, você está jogando, né, para bancos de dados, não sabe, né, qual o destino terá, E tá? nos open Mas sources nos também, open sources você tem como garantir, sim. mesmo em open source, você consegue garantir a É privacidade dos porque dados o que você open enviou. source são modelos de linguagem que são de código aberto, que você pode baixar no seu computador, da sua empresa ou seu computador pessoal e treinar. E os dados você garante que não vai sair dali, certo? Tá. Entendeu? Pode passar essa de Big Data aí, Lucas. Pode abaixar um pouquinho mais. Vamos pro processamento de linguagem natural que o professor gosta mais, né, professor? Sim. Vamos lá. Os modelos de PLN sempre entendem o contexto e a intenção por trás das palavras. Não, sempre não, Eles às vezes dão uma delirada, né? com certeza. A tradução automática de processamento de linguagem natural pode substituir completamente a necessidade de tradutores. Não completamente. Essas palavras, sempre, Pedir completamente, para elas que o aluno vê na prova e já é, marca falso, né? é muito fácil. Mas pode substituir boa parte do trabalho dos tradutores. Boa parte. Sim. E por que não todo? O tradutor é um trabalho tão Porque operacional. existem aquelas questões de contexto e intenção, né, que são muito implícitas e tácitas, nuances culturais, regionais, que muitas vezes o tradutor não consegue pegar por conta dos dados mesmo, que ele foi sobre os quais ele foi treinado. Uhum. A terceira é muito besta. O sistema geral pode gerar texto criativo e original, claro, o negócio existe para isso, né? Já devia ter fazendo bobagem. 4. O viés linguístico humano é sempre refletido nos modelos do PLN. Aí esse sempre aí foi bem usado. Se ele é treinado, os modelos de PLN são treinados a partir de textos produzidos por humanos e tem a prática, viés, cultura daquela linguagem, daquele povo, daquela sociedade, daquela comunidade. E a quinta, para terminar. A compreensão de sarcasmo e ironia é uma habilidade fácil de ser alcançada pelos sistemas de PLN. Hoje é. Antes. Hoje eu A digo sutileza da comunicação, eles já conseguem da pegar. ironia, sarcasmo, discurso de ódio, metáforas, né, que é o lado negro da linguagem. Sim, hoje os modelos desses modelos de linguagem largos, né, que foram treinados a partir São de os LLM, bilhões, né? os LLMs, Large Language Models, trilhões de parâmetros. Sim, eles têm essa habilidade porque eles conseguem capturar contexto mais distante, né, pelos inúmeros parâmetros da rede. Aí, professora, para a gente já terminar aqui, eu queria que a senhora desse me desse aqui uma indicação de entrevistado ou indicação de assunto que eu posso tratar em um próximo episódio. Pode ser dessa área, pode ser de outra. Certo. De assunto, eu acho que... Bom, aí eu sempre vou falar da minha área, né? Sim. Mas você pode falar... Pronto. Pode chamar o professor Raimi, né? Tá bom. Holanda, lá da Unifor, que ele trata com cybersecurity. Ali, legal. Certo? Tá Segurança cibernética. Uma indicação de um... Opa, pode falar. Certo? Então, é um tema também muito legal, muito importante, e ele é um pesquisador bem proeminente nessa área. Uma indicação de um livro sobre inteligência artificial aí para... O livro, que é a Bíblia da Inteligência Artificial, que tem uma dessa... É um que manual. É do Russell e Norvig, Artificial Intelligence, Inteligência Artificial, mas tem em português. Ele é um livro canônico. É um manual de academia, né? Ele é um livro mesmo. E o livro, para a PLN, o livro que a gente publicou recentemente, né, um grupo de brasileiras pesquisadoras em PLN, um livro em português,
que cobre praticamente toda a área de PLN. É um livro que está online, né? É um e-book online. Você pode baixar a versão em PDF. Está livre de... É um livro com a linguagem simples e que cobre toda a área. E feito por brasileiras, por mulheres, né? A maioria mulheres. Tem alguns autores de outros homens e trans, enfim. Mas é um livro muito bom. Foi lançado em 2023 e agora em 2024 outra edição. E está no... Você acessa pelo link brasileirasempln.com.br. Tá legal. E aí, esse livro eu super indico para a área de PLN. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio. E, professora, uma ideia, assim, que todo mundo que ouviu, que vai ouvir o podcast aqui, precisa ter em mente quando a gente fala de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio para ficar. Não dá para parar o trem. Então, se informe, né? Estude dentro da sua área, né? Da sua profissão, quais as ferramentas que melhor podem lhe auxiliar. Então, use-a com moderação, com ética, com transparência, com responsabilidade, mas use. Né? Se aproprie disso, até para poder você, né, aumentar sua produtividade, aumentar seu nível de conhecimento, sua capilaridade, né, seu acesso ao conhecimento. Use com moderação, mas use. É isso, professora. Obrigado, pessoal. É isso, foi mais um episódio. Semana que vem tem mais, então já segue aí o canal, se inscreve, compartilha e manda para os amiguinhos. Um abraço, pessoal. Obrigado por quem ficou aqui até agora. Obrigada, André.